Ok, estamos de volta, mais uma aula de gramática da língua portuguesa para você. Desafio de agora respondermos algumas questões de concurso sobre o emprego dos pronomes, assunto de importância incontestável para a sua prova. E aí você vai aproveitar, ao mesmo tempo em que se familiariza com a resolução de questões, também revisa conceitos, revisa regras gramaticais sobre o emprego dos pronomes. Vamos ver como funciona? Vamos já para a questão de número 1, a primeira questão selecionada para você. Me acompanhe aqui na leitura do enunciado. Assinale a opção em que o emprego do pronome pessoal está de acordo com a gramática, está de acordo com a norma culta. O examinador está querendo saber de você em qual dessas alternativas o pronome pessoal está empregado do jeito que a gramática gosta, do jeito que a gramática determina. E já vamos para a letra A. Entre o chefe e eu há uma confiança mútua. Pronome pessoal eu, aqui destacado. E será que ele está empregado corretamente? Ou existe alguma incorreção quanto ao seu emprego? Veja bem, entre o chefe e eu, entre é preposição que está regendo este pronome pessoal eu, entre o chefe e eu. O que é que a gramática nos diz em relação ao emprego de pronomes pessoais quando regidos por preposição? Atenção, grave, memorize. Os pronomes pessoais eu e tu, os pronomes pessoais eu e tu não admitem regência por preposição. Para ser regidos por preposição, nós usamos mim e ti, porque eu e tu não admitem a regência por preposição. Logo, entre o chefe e eu, esta construção não está de acordo com o que a gramática determina. Deveria ser assim: entre o chefe e mim, porque a preposição atrai, exige o mim em vez do eu. Eu e tu não podem ser regidos por preposição, mim e ti sim. Então já percebemos que a letra A não é a nossa resposta, porque o examinador quer a alternativa em que o pronome pessoal está empregado de acordo com a norma culta, de acordo com as determinações gramaticais. Letra A não interessa, vamos para B. Para eu vencer na empresa é fundamental. Para eu vencer na empresa é fundamental. Para é preposição. E o que acabamos de falar sobre preposição e pronome pessoal eu e tu? Pronome pessoal eu e tu não podem ser regidos por preposição. Então a construção correta seria: para mim, vencer na empresa é fundamental. Um alerta. Às vezes você vai encontrar os pronomes eu e tu pertinho da preposição. Mas se você observar pertinho da preposição, empregado de forma correta. Mas se você observar direitinho, este eu e tu vai ser sujeito de um verbo que vem logo na sequência, Logo em seguida aparece o verbo que aquele eu e tu funcione como sujeito. Nesta situação, sim, é possível encontrar o eu ou tu ali próximo a uma preposição, mas não sendo regidos por aquela preposição. Eles estão ali por funcionarem como sujeitos de um verbo que vem logo em seguida, Mas aqui não é o caso. Aqui deveria ser para mim. Muito bem. Você poderia até estar pensando, mas este verbo vencer não seria eu vencer na empresa, Fundamental, não seria esta construção, não poderia ser possível o emprego do eu ao invés do mim? Veja a vírgula, A vírgula já mostra esta pausa no discurso. Para eu, vencer na empresa é fundamental. Vencer na empresa é fundamental, posto de uma forma assim impessoal.
verbo no infinitivo, não é? Então aqui o eu não está sendo de forma alguma sujeito do verbo vencer. Descartamos a letra B e vamos para a letra C. Vim falar consigo sobre o debate de amanhã. Vim falar consigo sobre o debate de amanhã. Consigo e o si, o S e o I, estes dois pronomes pessoais oblíquos são utilizados apenas quando existe um verbo com ação reflexa. É um sujeito que pratica uma ação e acaba recaindo sobre ele próprio. Ação reflexa, aí sim, é possível a utilização desses pronomes consigo e si. Numa construção dessa, jamais. Vim falar consigo sobre o debate de amanhã. Vim falar com você sobre o debate de amanhã. Ou vim falar contigo sobre o debate de amanhã. Da forma que aqui está construída, não adianta, né? Não existe correção gramatical, então nem A, nem B, nem C nos interessa e vamos para a letra D. Me acompanhe. Já lhe avisei do ocorrido na empresa. Já lhe avisei. O lhe é o pronome em destaque. O verbo avisar possui como regência, né, é um verbo bitransitivo, exige dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Quem avisa, avisa alguém sobre algo ou avisa alguém de algo, como aqui está apresentado. Já lhe avisei do ocorrido. Este do ocorrido na empresa funciona como objeto indireto, então obrigatoriamente o outro objeto precisa ser direto. E o lhe não pode ser utilizado como objeto indireto. O pronome lhe, o pronome pessoal oblíquo lhe, não pode ser utilizado como objeto direto, e sim o contrário, objeto indireto. Se já temos o indireto do ocorrido na empresa, não faz sentido nenhum que aqui nós utilizássemos o lhe. Deveria ser já o avisei do ocorrido ou já a avisei do ocorrido na empresa, certo? Nós teríamos a construção correta, o emprego correto do pronome pessoal, se assim a oração fosse construída. Como está aqui, não. Aqui está como se de repente dois objetos indiretos, e isto não é possível. O lhe, o pronome pessoal oblíquo lhe, não pode ser utilizado como objeto direto e sim como objeto indireto. Letra D não nos interessa e só resta a letra E. Esta linha telefônica vai de mim a ti. Esta linha telefônica vai de mim a ti. E preposição de, preposição a. O que nós falamos no começo, nós falamos que quando regidos de preposição, os pronomes mim e ti são aqueles empregados e não o eu e o tu. Eu e tu não admite esta regência por preposição. Se for para ser regido por preposição, use-se o mim em vez do eu. Use-se o ti em vez do tu, né? Então a letra E está grafada de forma correta. Os pronomes estão empregados corretamente e esta linha telefônica vai de mim a ti. Certíssimo o emprego dos pronomes. E aí nós já terminamos a questão de número 1, resposta letra E, e já podemos ir para a questão número 2. A alternativa em que o emprego do pronome pessoal não obedece à norma culta é. Aqui nós temos A, B, C, D, E, 5 sugestões. Em uma delas, o emprego do pronome pessoal não obedece à norma culta, não obedece às determinações gramaticais, e nós vamos encontrá-la. Letra A. Me acompanhe na leitura da letra A. Fizeram tudo para eu ir lá. Fizeram tudo para eu ir lá. Veja que o eu, pronome pessoal em destaque,
está pertinho de uma preposição, aí aquele candidato, né, aquele estudante mais afobado, logo se lembra, epa, eu e tu não pode ser regido por preposição, deveria ser mim. Só que, eu falei agora há pouco, que é possível que você encontre eu e tu corretamente empregado perto de preposição, se forem sujeitos de um verbo que venha logo em seguida. E o verbo está aqui, ó, verbo ir, para eu ir lá. O sujeito do verbo ir é eu, não poderia ser mim. Pronomes pessoais oblíquos não figuram como sujeito. Figurar como sujeito tem que ser pronome pessoal do caso reto. Então, eu e tu, tudo bem que não admite regência por preposição, e aqui a preposição não está regendo o eu, está pertinho, mas o eu está funcionando como sujeito do verbo ir. Questão A. Está correta? O pronome foi empregado corretamente? Ela não nos interessa porque estamos procurando aquela alternativa em que o pronome pessoal foi empregado em desacordo com a gramática. Letra B. Me acompanhe na letra B. Ninguém lhe ouviu as queixas. Quem ouve as queixas, você pode fazer a seguinte construção. Queixas de quem, né? Ninguém ouviu as queixas dele. Ninguém ouviu as queixas de João, por exemplo. E o li, que aqui está em destaque, ele se presta muito bem para esta função de adjunto adnominal, além do li poder aparecer como objeto indireto, o pronome li como objeto indireto, também pode aparecer como complemento nominal e como adjunto adnominal. Ninguém lhe ouviu as queixas, ninguém ouviu as queixas dele, de ele, né? Então a junção da preposição de com o pronome pessoal ele, dele, ou então as queixas de João, e por conta desta utilização da preposição, quando nós colocamos a oração assim de forma contraída no pronome, é o li mesmo que aparece. Corretíssimo o emprego do pronome pessoal li na letra B. Também não é a resposta da questão. Estamos procurando o emprego equivocado. Letra C. O vento traz consigo a tempestade. Lembra que quando comentávamos a questão anterior, eu falei que estes pronomes consigo e o si são empregados quando existe uma ação reflexa. Veja que o vento, sujeito, traz consigo mesmo a tempestade, né? Traz consigo, traz com ele próprio. Então o consigo está empregado corretamente por conta que nós reconhecemos aqui a ação reflexa. Letra C, vamos deixar para lá e vamos procurar a letra D. Se aqui existe emprego correto ou não do pronome. Trouxemos um presente para si. Si, consigo, é os pronomes que exigem a ação reflexa. Trouxemos um presente para si, não tem lógica, né? Não existe ação reflexa nenhuma aí. Trouxemos um presente para você, trouxemos um presente para ti, mas não para si. Então encontramos a resposta da questão de número 2, é a letra D. O pronome pessoal se está empregado de forma errada, né? Existe uma incorreção no emprego do pronome nesta letra D, é a resposta da questão 2, mas vamos ver a letra E só para conferir o acerto. Não vá sem mim, não vá sem mim. Aí de repente uma tentação maligna pode passar assim pela cabeça do candidato no momento de fazer a prova e diz: não vá sem eu. Veja que o sem é preposição e o eu e o tu não podem ser regidos por preposição. A construção correta é esta mesmo: não vá sem mim. Sem é preposição. Logo depois dela tem que ser o mim e não o eu. Letra E correta. Questão 2 resolvida. Questão 3 na tela para você. Me acompanhe no enunciado.
Assinale a alternativa em que o pronome li tem valor possessivo. Estamos trabalhando bastante o pronome li porque a sua ocorrência em provas de concurso é tremenda. Então vamos enfatizar o seu emprego. Assinale a alternativa em que o pronome li tem valor possessivo, dá uma ideia de posse. E a letra A? Acompanhe, leitura da letra A. Caiu-lhe nas mãos um belo romance. Você poderia construir assim, um belo romance caiu nas mãos dele. Um belo romance caiu nas mãos dela. Um belo romance caiu nas mãos de Maria. Mas a oração foi contraída no pronome li e ele está empregado corretamente e está trazendo a ideia de posse nas mãos dela, nas mãos dele, nas mãos de Maria. Olha a posse sendo traduzida pelo pronome li, o pronome pessoal oblíquo li, trazendo este valor, esse valor de posse, esse valor possessivo. Letra A já é a resposta da questão de número 3, mas quando estamos respondendo questões de concurso, jamais podemos ser assim afobados. A questão é essa a resposta, nem vou olhar as outras, não, jamais. O examinador adora armar esparrela para destruir os seus sonhos, E você vai ser esperto, vai ser prudente e vai investigar cada uma delas. E aqui investiguemos mesmo para ver se colhemos alguma lição, se revisamos alguma regrinha gramatical sobre o emprego dos pronomes. Letra B. Dê indicações seguras. Quem dá algo a alguém. Não tem como nós estudarmos o emprego dos pronomes, principalmente de certos pronomes, sem saber regência verbal, O verbo dar é um verbo bitransitivo. Quem dá algo a alguém exige dois complementos. Essa transitividade verbal é necessária para o conhecimento, para o emprego correto dos pronomes. Então, quem dá algo a alguém. Algo, o objeto direto, que aqui está representado por indicações seguras, e li, o a alguém. Este a antes do alguém seria a preposição, o objeto preposicionado é o objeto indireto e o pronome pessoal oblíquo, que faz às vezes do objeto indireto, por excelência, é o li. O emprego do li está correto, porém, ele não tem o valor possessivo. Não indica posse alguma. Então, por isso que não é a questão que nos interessa. Está correta quanto ao emprego do pronome, mas o pronome não traz o valor possessivo como trouxe o da letra A. Certo. C. Basta-lhe uma palavra apenas. Basta a ele uma palavra apenas. Também não temos posse. Letra D. Seus amigos escreveram-lhe um poema. Quem escreve algo para alguém, escreve algo a alguém. Então, li funcionando como objeto indireto, sem trazer nenhuma ideia de posse, nenhum valor possessivo. Por fim, a letra E. Informaram-lhe o resultado da prova. Quem informa algo, alguém, outro objeto indireto, sem valor possessivo. Resposta para a questão do número 3, letra A. Muito bem. Vamos para a questão de número 4. Acompanha a leitura do enunciado. Assinale a alternativa em que o pronome li, outra vez o nosso pronome li, é um adjunto adnominal, indicando posse, também indicando posse, como na última questão. E a letra A nós temos: João lhe pediu desculpas. Quem pede algo a alguém. Logo, li aí está funcionando como objeto indireto. Estamos procurando alternativa em que o li apareça como adjunto adnominal com valor possessivo. Letra A não interessa. Letra B. Admiro-lhe a inteligência penetrante.
Admiro a inteligência penetrante dele. Admiro a inteligência penetrante dela. Olha a ideia de posse. Olha o valor possessivo em evidência. Olha o li funcionando como adjunto adnominal, né? Está junto de um nome, né? Inteligência penetrante de quem? Dela. Indicando posse. Letra B é a resposta para a questão de número 4 e vamos ver as demais. Letra C. O porteiro entregou-lhe as cartas. Quem entrega algo a alguém, objeto indireto. Indireto não adianta, não nos serve. Letra D. Depois da ameaça, obedeceu-lhe. Quem obedece, obedece a alguém. Lhe, funcionando como objeto indireto, também não nos interessa. E por fim a letra E. O chefe deu-lhe informações precisas. Novamente o verbo dar, quem dá algo a alguém, e aqui o lhe foi utilizado outra vez como objeto indireto. A única alternativa em que o lhe apareceu como adjunto adnominal foi na letra B. Admiro-lhe a inteligência penetrante dela. Então a inteligência penetrante dele, a inteligência penetrante de Maria. Então a posse, o valor possessivo está aí, lhe figurando como adjunto adnominal. Letra B, resposta para a questão 4 e já vamos para a questão de número 5. Identifique a oração em que a palavra certo é pronome indefinido. Então, vamos procurar em A, B, C, D, E aquela alternativa em que a palavra certo aparece funcionando com um pronome indefinido, porque o certo pode pertencer a classes gramaticais diversas de acordo com o contexto em que se encontre inserido na oração. Letra A. Certo, perdeste o juízo. Certo, perdeste o juízo, uma construção muito pouco usual. Costumamos mais se expressar assim: certamente perdeste o juízo, né? De forma que este certo aí está com a função de advérbio e não de pronome indefinido. Então, letra A não nos interessa. Estamos procurando a alternativa em que o certo funciona como pronome indefinido. Não é na A. Letra B. Certo rapaz te procurou. Um certo rapaz te procurou. Veja a indefinição. Certo rapaz te procurou. Se você imaginar o artigo indefinido, um artigo indefinido pode trazer um pronome indefinido. Um certo rapaz te procurou. Este certo aí está funcionando como pronome indefinido. Letra B, 99,99% de possibilidade de que estejamos diante do gabarito da questão de número 5, né? Nós vamos examinar as demais, porque cautela, sempre é bom. Na letra C. Escolheste o rapaz certo. Escolheste o rapaz certo. Veja que este certo está qualificando o rapaz, está de certa forma determinando o rapaz. Adjetivo, não nos interessa. Letra D. Marque o conceito certo, da mesma forma que o anterior. Conceito certo, qualificando o conceito. Adjetivo. E por fim, na letra E. Não deixe o certo pelo errado. Não deixe o certo. Este artigo antes do certo está tornando esse certo, está passando para este vocábulo certo o valor de substantivo. O certo está funcionando como um substantivo. Logo, a resposta para a questão de número 5, letra B. Certo rapaz te procurou. Um certo rapaz te procurou. A indefinição se encontra presente, o certo funcionando como um pronome indefinido. Letra B, resposta para a questão 5. Vamos para frente.
Classifique a palavra sublinhada. Sei o que faz. Na oração sei o que faz, quem se encontra sublinhado é este U aqui. Sei o que fazes. E nós precisamos classificar a palavra de acordo com as sugestões aqui apresentadas. Na letra A temos o quê? Na letra A nós temos a sugestão que este O sublinhado seja um pronome adjetivo indefinido. Os pronomes possuem diversas classificações: pronomes de tratamento, pronomes pessoais, demonstrativos, relativos, interrogativos, mas independente dessas classificações, eles possuem uma classificação anterior que diz o seguinte: eles podem ser pronomes substantivos ou pronomes adjetivos. Para ser um pronome adjetivo, ele tem que funcionar como o adjetivo funciona, qualificando o substantivo, qualificando o nome. Se assim não estiver apresentado, estaremos diante, com certeza, de um pronome substantivo. Um exemplo: se eu digo assim, este é o meu carro, este é o meu carro, este meu, que é um pronome possessivo, mas observe que nesta construção ele está qualificando o carro, meu carro. Então, aí sim estamos diante de um pronome adjetivo, porque está qualificando o nome. Já o pronome substantivo não faz, não classifica, não qualifica nome algum, ele está ali substituindo o nome pronto. Por exemplo, eu cheguei atrasado, então este o pronome pessoal está no lugar do meu nome próprio, certo? E não importa, não tem valor adjetivo nenhum. A isso nós chamamos de pronome substantivo. Aí, o que nos interessa é a questão do número 6, saber se este O aqui funciona como pronome adjetivo ou como pronome substantivo. Sei o que fazes. Poderíamos mudar para o seguinte: sei aquilo que fazes. E aquilo, de repente nós estamos diante de um pronome demonstrativo, mas com valor adjetivo ou com valor substantivo. Está qualificando algum nome? Não. Então, ele é um pronome demonstrativo, mas com valor de substantivo. Vamos procurar agora as alternativas. Letra A: pronome adjetivo indefinido. Não, nem é pronome adjetivo, não qualifica nada, nem também indefinido. Letra B: pronome pessoal, jamais. Os pronomes pessoais possuem ali ou a função de sujeito, ou a função de um complemento, e não é o caso. Artigo, muito menos, tem nada a ver com artigo aí. Letra D: pronome substantivo demonstrativo. Sim, ele é substantivo porque está apenas substituindo um substantivo e não está substituindo um nome e não está qualificando ninguém. Então ele é um pronome substantivo, sim, e é demonstrativo. Nós chegamos a esta conclusão transformando a oração para o seguinte: sei aquilo que faz. Este aquilo tem um valor de pronome demonstrativo, certo? Demonstrativo. Letra D é a resposta da questão de número 6, porque na letra E nós temos pronome adjetivo, não é adjetivo, não qualifica ninguém. Letra D é a resposta da questão 6. E já podemos ir para a questão de número 7. Me acompanha na leitura do enunciado. A lacuna da frase: a situação, lacuna, Aspiro começou a se delinear. É preenchida de acordo com a norma culta por onde, cujo, a que, a qual. Para que nós possamos descobrir em qual alternativa se encontra a sugestão correta para preencher essa lacuna,
nós precisamos ir no verbo aspirar. O verbo aspirar possui algumas regências, mas quando o aspirar está no sentido de desejar, almejar, ambicionar, ele é transitivo indireto, ele exige um complemento regido por preposição, exige um objeto regido por preposição. Quem aspira, aspira a algo. Aspirar no sentido de desejar, almejar, ambicionar. Logo, a resposta correta só pode ser a letra C. A situação a que aspiro começou a se delinear. Letra C é a resposta para a questão de número 7, certo? Vamos para frente, vamos avançar. Questão 8. Há um erro no emprego do pronome relativo grifado na seguinte frase. Nas frases A, B, C e D, nós temos em todas elas pronomes relativos e somente em uma delas este pronome relativo foi empregado de forma incorreta. Precisamos descobrir qual. Letra A. Desconheço o artista de que falas. Então, que está em destaque é o pronome relativo e precisamos saber se foi corretamente empregado ou não. Desconheço o artista de que falas. Quem fala, fala de alguém. Quem fala, fala de algo. E o preposição de está aqui próximo ao que, né? Está regendo o pronome relativo que corretamente. A letra A está certa quanto ao emprego do pronome, mas não é a alternativa que procuramos. O examinador quer que nós localizemos a alternativa e que existe incorreção quanto ao emprego do pronome relativo. Letra A, então, não nos interessa e vamos para B. Este é o livro de cujo autor ele fez alusão. Este é o livro de cujo autor ele fez alusão. Quem faz alusão a alguma coisa e não faz alusão de alguma coisa. A regência para a palavra alusão é com a preposição a, alusão a. Então, este é o livro de cujo autor ele fez alusão, está incorreto porque antes do cujo deveria vir a preposição a e não a preposição de. Este é o livro a cujo autor ele fez alusão. Letra B nos traz um erro quanto ao emprego do pronome relativo, logo é a alternativa que procuramos. É o gabarito da questão de número 8, letra B. Porém, vamos examinar as demais para que tenhamos certeza da nossa resposta e possamos também verificar os acertos das demais linhas, né? Das demais letras. Letra C. Os crimes pelos quais ele foi julgado eram antigos. Os crimes pelos quais ele foi julgado eram antigos. Então, pelos quais essa construção está correta, nenhum mistério nela. Vamos para D. O juiz de cujas sentenças ele recorreu vai entrar em licença. Quem recorre, recorre de algo. Então, o juiz de cujas sentenças ele recorreu vai entrar em licença. A preposição de corretamente regendo o pronome relativo cujas, a D está correta quanto ao emprego do pronome relativo, e nós procurávamos a alternativa em que o pronome relativo estava empregado de forma incorreta e encontramos na letra B. Questão 8 respondida. Vamos para a questão de número 9. O trabalho, aí vem uma lacuna, ele se dedica a dos mais louváveis, por isso receberá o prêmio. Outra lacuna, lhe falei. Aí nós vamos procurar aqui a alternativa em que traz a forma, os pronomes corretos, né, os pronomes relativos corretos para preencher as lacunas apresentadas. Então, trabalho
Quem se dedica a alguma coisa. Logo, o trabalho a que ele se dedica é dos mais louváveis. A que. E temos a que na letra B, na letra C e na letra E. Descartamos então A e D. O trabalho a que ele se dedica é dos mais louváveis, por isso receberá o prêmio que lhe falei. Quem fala, fala de algo. Então, o prêmio de que lhe falei. Quem fala, alguém de algo. De algo. Então, a letra C é a nossa resposta. O trabalho a que ele se dedica é dos mais louváveis, por isso receberá o prêmio de que lhe falei. Letra D ou letra C, gabarito para a questão de número 9 e vamos para a questão 10. Indique a frase em que o pronome relativo está empregado corretamente. Nesta alternativa, vamos procurar a letra que nos traz o emprego correto do pronome relativo. A, B, C, D, somente em uma delas o pronome relativo está corretamente empregado. Vamos ver qual. Letra A. É um cidadão em cuja honestidade se pode confiar. Quem confia, confia em algo, né? Na locução verbal aqui, poder confiar. Quem pode confiar em algo. E o pronome relativo cuja está regido pela preposição em corretamente. Letra A, ao que tudo indica, é o gabarito da questão de número 10. Mas vamos para frente, né? Vamos verificar as demais. Letra B. Feliz é o pai cujos os filhos são ajuizados. Feliz é o pai cujos os filhos são ajuizados. Onde está o erro da letra B? Neste artigo definido os. A gramática nos diz que após o pronome relativo, cujo, cuja, cujos, cujas, não é possível utilizar os artigos na frente, né? Então a construção correta seria feliz o pai cujos filhos, direto, cujos filhos, sem esse us antes. Seria a forma correta, como está aqui, um erro. E vamos ver a letra C. Comprou uma casa maravilhosa, cuja casa custou-lhe uma fortuna. Esquisito, estranho, misteriosa essa colocação, não nos interessa porque deveria ter escrito: comprou uma casa maravilhosa que lhe custou uma fortuna. Comprou uma casa maravilhosa que lhe custou uma fortuna. Seria a forma correta de construir esta oração, né? E a letra D. Preciso de um pincel, sem o cujo não posso terminar o quadro. Preciso de um pincel sem o qual não posso terminar o quadro. Seria a construção correta da forma que está aqui. Não adianta, está esquisito, está estranho, está equivocado, está em desacordo com a gramática. Por isso que a resposta para a questão de número 10 está na letra A. É um cidadão em cuja honestidade se pode confiar, porque quem pode confiar pode confiar em algo ou em alguém. Logo, a preposição em regendo o relativo cujo está empregada corretamente. Letra A é a nossa resposta. E aí, gente, chegamos ao final. Esperamos que tenha sido útil aos seus estudos. Solicito que você se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, ative o sininho para receber novas notificações e também convido você para o nosso próximo encontro, quando voltaremos com mais um desafio de aprendizagem da gramática de língua portuguesa. Até breve.